Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para glorificar a Deus. Mais uma semana em que nós não podemos estar juntos, mas juntos, como um só corpo, um corpo de Cristo, vamos adorar a esse Deus soberano que domina sobre todas as coisas. Abra suas Bíblias no Salmo 134. O Salmo 134 diz o seguinte: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos cantar o hino 104 com a nossa irmã Noemi. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Neste momento, nós teremos um período em que nós colocaremos os nossos corações diante de Deus. Neste período, nós confessaremos a Ele os nossos pecados. E depois de um certo tempo, eu irei ler o Salmo 51, dos versículos 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Amém. Que o nosso Deus possa perdoar os nossos pecados. Nesse momento, feche os seus olhos. Vamos ter um minuto de oração. Pai, obrigado porque Tu és misericordioso, Pai. Se dependêssemos completamente da Tua justiça ou da nossa, nós seríamos culpados, Senhor. Mas Tu mesmo providenciaste, Senhor, aquele que nos justificou, Pai. Seja conosco, Pai. Estamos diante de Ti, cada um colocando as nossas faltas e as nossas ofensas diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, os pecados, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Faça conforme a Tua vontade. Em nome do Seu Filho, que morreu pelos nossos pecados. Amém. Neste momento, nós ouviremos e cantaremos junto com o coral Maranata, Diante da Cruz.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, o Calvário assim. Louvaremos mais um pouco, dessa vez com o Kleber, a Patrícia e o Mateus. Eles nos conduzirão no cântico Graça. Cante conosco aí na sua casa também. Vamos louvar a esse Deus. Algo que não vai falhar.
de louvor, nós cantaremos o hino que é baseado no Salmo 121. Quem nos conduzirá vai ser o Barone e o Heitor. Cante mais uma vez conosco o hino 121. Cantemos. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Amém. Que alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, poder entrar na sua casa nessa noite para glorificarmos e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Que culto abençoado, que momento maravilhoso é esse de adorar o Senhor. Mas agora eu peço a tua atenção, o qual nós iremos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que texto maravilhoso, que momento maravilhoso na história da igreja, momento ímpar, aonde dois apóstolos encontram um homem coxo, um homem paralítico, um homem deficiente, um homem que estava à mercê da sociedade, passando por um momento de lutas, ou sua vida inteira esse momento de lutas, esse momento de aflição, esse momento onde muitas lutas estavam acontecendo. No capítulo anterior, se você olhar na sua Bíblia, olhar um pouquinho de folhas antes, você vai observar que ali havia vários milagres e vários acontecimentos sendo realizados na vida dos apóstolos e através da vida dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 43, fala assim: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos acontecimentos estavam sendo realizados, milagres, e as pessoas conseguiam ver o poder de Deus, a ação de Deus na vida dos apóstolos. É interessante também relatar que aqui aprove ao apóstolo Lucas relatar, ou como escritor no texto de Atos, do livro de Atos, esse milagre tão importante. Um aleijado mendigava a porta do templo e agora ele recebe um grande milagre, recebe uma transformação que veio do Senhor, nosso Deus, para o seu coração. Por isso, eu quero meditar com 5 lições práticas em meio à pandemia. 5 lições práticas em meio à pandemia. A primeira lição prática que eu quero olhar nesse texto: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. No meio de pandemias, no meio de lutas e aflições como nós estamos passando nesse tempo, é muito comum o nosso coração se esfriar, é muito comum perdermos a fé, é muito comum nós ficarmos à mercê às notícias, e grandes estudiosos têm falado o seguinte: tome cuidado com as notícias, veja sim, mas não fique muito focado nisso, porque isso pode te atrapalhar a tua fé e até te deixar você depressivo, com um mal-estar muito grande. Mas nunca perca a fé em Deus, nunca perca a fé em Deus. Aprendemos que a fé é fundamental para o milagre. Aprendemos que a fé é algo que move o nosso coração, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção das coisas que esperamos. Sim, a fé é algo maravilhoso para o meu coração e o seu coração. Mas também, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus como algo fundamental para a nossa vida, nós vemos que quando ele foi para a sua terra, ele realizou poucos milagres, porque muitas pessoas ali não acreditavam, a ponto de ele dizer: não fiz muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha que interessante, o próprio Jesus, ao ir para a sua terra, muitos não estavam acreditando nele, não confiando nele, a ponto de ele não fazer muitos milagres naquele lugar. Mas será que a fé é fundamental para o milagre mesmo? Aonde está a fé desse paralítico? Porque ali no texto nós encontramos Pedro e João subindo ao templo e ele pede uma esmola. Ele não pede um milagre: olha, cure a minha perna, me coloque de pé. Não, pelo contrário, o texto não relata isso. Mas eu convido você a olhar no versículo 13, melhor, versículo 16, ele fala assim: pela fé, em nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, pela fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Olha que interessante.
Agora no versículo 16 é trabalhado a fé que vem de Deus, a fé que esse homem teve. Sim, o paralítico teve fé, fé que vem do Senhor, fé que é trabalhado no coração do homem e da mulher. O paralítico teve fé. Quando Pedro e João encontram ele e olha para ele, ele pede: olha para nós, eu não tenho nem prata nem ouro, mas tudo que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus. Esse nome é poder, nesse nome há fé, nesse nome há transformação, nesse nome nós podemos nos colocar de pé. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, ou seja, por volta das 15 horas da tarde, esse homem deficiente era levado todos os dias para o templo, para orar, para pedir esmola, na verdade. Esse homem era levado ali para esmolar, mendigar. Não imaginava ele que esse dia seria um dia de diferencial na sua vida. Não imaginava ele que esse dia seria o dia de mudar a situação. A narrativa do milagre, nós não encontramos os elementos claros da fé desse homem, mas nós encontramos o Deus da fé trabalhando no coração desse homem. Também, no meio das pandemias, a segunda lição que nós encontramos: tenha intimidade com Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Olha que interessante, Pedro e João faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Os 12 discípulos, sim, andavam com Jesus, mas Jesus tinha um grupo diferenciado. Alguém que, quando precisava resolver algo muito sério, era esses que era enviado. Alguém aonde em momentos de angústia, que Jesus se retirava para orar, era esse que ele convidava para orar com ele. Era um ciclo mais próximo de Jesus dos 12. E Pedro e João faziam parte desse grupo. Estava com Jesus em situações difíceis, em situações complicadas, em situações que exigiam uma intimidade maior. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 1, ele fala assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos João e Tiago e os levou em particular a um alto monte. Nesse momento houve aquele momento da transfiguração do seu rosto. É interessante que nós olhamos essa confiança, essa intimidade que eles tinham. Era algo mais próximo. Tenha intimidade com Jesus. Viva essa intimidade. A segunda lição dessas 5 olha para nós nos aproximarmos daquele que é o autor e consumador da fé. Aquele que pode resolver completamente os nossos problemas. Pedro e João pertenciam ao grupo de confiança de Jesus. Diz assim lá em Lucas 22, versículo 8: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparai a Páscoa para que comemoramos. Olha que interessante, para preparar a ceia da Páscoa, preparar a festividade da Páscoa, ele envia Pedro e João, em particular, era a pessoa de confiança de Jesus para resolver e organizar uma festa tão importante. Também Pedro e João foram convidados para estar no Getsêmani, no momento de maior angústia que o Senhor Jesus viveu. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, fala assim: elevando consigo Pedro, João e Tiago, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O momento mais angustiante de Jesus, o momento mais difícil que ele viveu na sua vida. Estava ali Pedro, Tiago e João. Esses homens eram extremamente experimentados na fé, Esses homens eram pessoas de confiança no Senhor Jesus, mas pessoas que tinham uma intimidade com Ele. Tinham uma intimidade com Deus através de Cristo Jesus. Pedro e João também tinham a consideração dos demais apóstolos. Eles foram designados para conduzir o crescimento da igreja em Samaria, por exemplo. Lá em Atos capítulo 8, versículo 14, fala assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Percebe que havia uma dupla de ação e de interação do amor de Deus, da graça do Senhor. E isso se envolve por causa da intimidade com Deus. Muitas pessoas querem viver grandes coisas com o Senhor, mas não tem intimidade com Deus, não busca a Deus, não clama ao Senhor.
é preciso ter intimidade com o Senhor para viver as grandes coisas que o Senhor Deus realiza. A terceira lição que nós tiramos no meio de crises, no meio de pandemias como essa que nós estamos vivendo, é: tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Pedro e João oravam. O texto que nós lemos, no versículo 1, lá em Atos capítulo 3, versículo 1, fala assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O texto nos deixa claro que eles subiam ao templo para orar. Eles iam a orar. Eles iam ali para fazer a oração das 3 horas da tarde. Não era para fazer politicagem, não era para fazer uma cerimônia, não era para fazer nenhuma outra coisa do gênero. Pelo contrário, eles iam ao templo com a finalidade de orar, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Em meio aos momentos difíceis, tenha intimidade com o Senhor. Busque o Senhor Deus em oração. Muitas vezes somos muito espertos a falar no WhatsApp, a encaminhar mensagens que nem sabemos de onde vem, a procedência, o que é e por que é. Mas temos tanta dificuldade para falar com o Altíssimo, para falar com Deus. Olhe para o Senhor, siga o exemplo desses homens que oravam constantemente. Os apóstolos permaneciam em Jerusalém para ensinar os que foram convertidos. Em torno de 3.000 pessoas ali em Atos capítulo 2, versículo 41, 42 e 47. Havia uma grande transformação. Muitas pessoas se converteram e agora eles estavam ali, mas eles tinham muito serviço, mas o muito serviço não impediam a eles de orar e buscar a Deus. Eles tinham uma tradição de orar no templo em horas determinadas, em períodos determinados. E isso a correria da vida, do dia a dia, não impediu a eles a orar. Você que está em sua casa, em quarentena, também não deixe a quarentena te envolver a ponto de você não orar. Mas também ao voltar à vida quase que normal, né? Quando a pandemia parar, que eu acho que nunca mais vai ser normal como nós estávamos, pela graça do bom Deus, também não deixe de orar. Muitos falam: não tenho tempo para orar, pastor, eu não consigo orar, não tenho um momento de oração, mas precisa de mais de uma disciplina de oração para viver essa intimidade com o Senhor. Siga o exemplo desses homens que oravam e buscavam. Muitas pessoas querem fazer grandes feitos, querem ser usados por Deus para fazer grandes maravilhas, mas não querem tirar tempo para orar, para buscar ao Senhor. Já no tempo de Davi, os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia. Paravam tudo o que estavam fazendo, no lugar que estavam fazendo, dobravam seus joelhos ali e oravam ao Senhor, buscando ao Senhor 3 vezes ao dia em oração. No Salmo 55, versículo 16 e 17, fala assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha que maravilhoso! Eu invocarei a Deus e Ele me salvará. Está difícil? Ora. Está alegre? Está um momento fácil? Ore ao Senhor pela tarde, pela manhã, ao meio-dia. Não importa o momento, o importante é que nós devemos nos dobrar diante do Senhor e em oração colocar nossa vida constantemente diante dEle. Ele é o autor e o consumador da fé. Mas a 4ª lição, dessas 5 lições que nós aprendemos no meio das dificuldades, saiba que somente Deus realiza o sobrenatural. Saiba que somente Deus realiza o sobrenatural. Olha que interessante. O texto que nós lemos fala que os amigos desse homem coxo, esse homem deficiente, levava ele todos os dias. Carregava ele todos os dias até o templo, na porta chamada Formosa. Isso acontecia diariamente, constantemente. E ali esse homem, por uma longa data, ele é coxo de nascença, ele nasceu coxo, ele
tinha em torno de 40 anos de idade e a sua vida inteira isso aconteceu. Talvez muitos já se cansaram, teve que trocar amigos para levá-lo, ou pessoas que viessem a colaborar. Com o passar do tempo, isso ia ficando mais difícil, porque o peso, quando era menor era mais fácil, agora é mais difícil, o peso já vai se acumulando. E apesar da boa vontade que as pessoas realizavam esse grande feito, eles só podiam fazer o paliativo e não o definitivo. Eles só poderiam fazer o paliativo e não o definitivo. Esse homem estava vivendo mais de 40 anos nessa condição. Houve apenas um encontro com o Senhor para mudar a condição dele. Atos 4, versículo 22 fala assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operava essa cura milagrosa. Ele nunca tinha andado antes, pois era deficiente desde a sua infância. Mas houve um encontro para o sobrenatural acontecer na vida dele. Basta um encontro com o Senhor Jesus para Ele fazer o sobrenatural na sua vida. Basta um encontro com o Senhor Jesus para Ele fazer o sobrenatural na sua casa. Basta um encontro, um momento apenas, para ver a ação de Deus sendo transformadora no seu lar, na sua casa. Tenha esse encontro verdadeiro e saiba que você pode fazer algo e deve fazer o que você pode fazer, mas o sobrenatural dependemos somente de Deus. A quinta lição e última é: aprenda a viver, ou aprenda a ver com os olhos de Deus. Aprenda a ver com os olhos de Deus. É interessante aqui nós olharmos esse princípio para a vida de Pedro e João. Eles vão até o templo com o intuito de oração, de orar. Mas a agenda de Deus para eles naquele dia foi outra, completamente diferente. A agenda de Deus foi curar um paralítico, foi pregar para centenas e centenas de pessoas, foi fazer um grande milagre, um grande feito através da agenda de Deus e não da agenda deles. Aprenda a ver com os olhos de Deus. Os servos de Deus sempre devem estar atentos a o que Deus quer fazer através da minha vida. E seja pronto para ser usado como uma ferramenta bem afiada, pronta para ser usado quando assim o Senhor nosso Deus desejar usar a sua vida. Aprenda com Pedro e João, não apenas a estar tendo uma vida de rotina, mas a ver a rotina de Deus na sua rotina, na sua vida. Aprenda a olhar com os olhos do Senhor, porque é Ele que realiza o espetacular em nossa vida. Termos intimidade com o Senhor é fundamental, viver os momentos que nós estamos vivendo é fundamental, mas aprenda a olhar o que Deus quer fazer. Quem sabe é uma ligação, quem sabe é uma mensagem de WhatsApp para alguém, quem sabe é olhar para alguém com um olhar diferente, é olhar o plano de Deus, mas ver o que Deus quer fazer através da minha vida, como Ele quer te usar na história para causar um grande efeito. Pedro e João olharam para esse homem com a intenção de realizar a agenda de Deus. Eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Pegou esse homem pela mão direita e disse: levanta e anda em nome de Jesus. A cura foi algo fantástico, mas a agenda de Deus para aquele dia estava apenas começando. Eles entraram no templo, esse homem entrou cantando e saltando e colocando de pé e louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. As pessoas viram tudo o que estava acontecendo à volta dele. O milagre, o amor a esse homem que estava coxo, estava ali mendigando, foi apenas o começo. Pois ao ser curado, esse homem agora testificava que Deus é o Deus de poder, graça e misericórdia. E muitas pessoas que estavam lá reconheceram que era aquele homem que estava sentado à porta mendigando, estava saltando e louvando ao Senhor nosso Deus e glorificando. Uma multidão muito grande se encontra-se para ver o que estava acontecendo ali. Pedro inicia a sua pregação
E o milagre realizado agora ressalta como uma ilustração viva do poder de Deus. Quero concluir nossa mensagem dessa noite, dizendo para você, meu irmão, minha irmã, os apóstolos, depois de tudo isso, eles foram presos. A igreja estava crescendo dia após dia. Deus realizava milagres e fazia com que multidões fossem a Cristo através do testemunho que acontecia na vida dos servos do Senhor Jesus Cristo. Essa membresia total da igreja chegou a 5.000 nesse momento. Muitos estudiosos apontam a 20.000 cristãos que viviam em Jerusalém antes da perseguição que surgiu com a morte de Estevão, lá em Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Mas também aprenda a ver e a tirar lições importantes para a sua vida. Tenha intimidade com o Senhor. Vamos crescer no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo, porque você também é uma habitação do poder do Espírito Santo em sua vida. Você pode também ser usado por Deus como instrumento na mão do Senhor para fazer a grande diferença nesse tempo. Tenha fé, por mais que você esteja ajoelhado, por mais que você esteja decepcionado, por mais que você esteja triste, olhe para aquele que pode fazer um grande milagre. Clame ao Senhor nosso Deus, porque assim como esse coxo recebeu o milagre do Senhor e foi testemunha viva do poder de Deus, você também pode ser essa testemunha viva do poder de Deus, louvando, saltando e glorificando o nome do Senhor Deus. Não esqueça de que o sobrenatural é Deus quem faz. Você precisa de algo sobrenatural? Olhe para o Senhor. Clame ao Deus Todo-Poderoso, que realiza o sobrenatural dia após dia, momento após momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa noite, nesse momento. Convido você a baixar sua cabeça e nós vamos clamar ao Senhor. Ó Pai eterno, cremos, ó Pai, no sobrenatural do Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de fé, de graça e de amor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é quem realiza milagres, grandes feitos em nossas vidas. Ó Deus eterno, olhe para nós, ó Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo, que estão à porta precisando de um milagre. Ó Deus, Pai querido, transforma o coração daqueles que estão sem fé, estão desanimados, estão cansados, estão, ó Pai, com o coração pesado, Deus, mas que esses possam receber a fé do Senhor e ver, ó Pai, o grande milagre do Senhor nas suas vidas. Ó Deus eterno, o Senhor é o Deus que pode e realiza o sobrenatural na vida dos seus filhos. Ó Deus, Pai querido, mas também que nós possamos ser instrumento nas suas mãos. Ó Deus, Pai querido, cuida, ó Pai, daqueles que estão frios na fé. Trabalha, ó Pai, a intimidade do Senhor na vida deles. Que eles possam, ó Pai, ter prazer em se dobrar diante do Senhor, te buscar em oração, te buscar, ó Pai, na leitura da palavra, buscar, ó Pai, o teu doce e santo nome. Ó Deus, realiza, ó Pai, os teus grandes feitos em nossas vidas. Ó Pai, querido, que o testemunho de cada servo do Senhor, cada momento, ó Pai, como esse que nós estamos vivendo, momentos diferentes, momentos de pandemia, de incertezas, também que as nossas vidas sirva para glorificar o teu doce e santo nome. Que o nosso testemunho mostre o Senhor, nosso Deus, como poderoso, Deus bendito, acima de tudo e de todos. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Recebei a bênção, meus queridos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que o Senhor vos dê a paz. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana, queridos.